Gente de Deus, boa noite a todos. Boa noite, gente. A graça de Jesus para todos. A graça de Jesus também para os que pela internet nos assistem nesse momento. Seja muito bem-vindo também ao nosso espaço. Muito bem. O livro de Colossenses, capítulo 4, o livro do apóstolo Paulo, já quase no final do Novo Testamento, já perto lá do livro de Apocalipse, o livro de Colossenses, o capítulo 4. Nós leremos apenas um versículo, o versículo 6 apenas. Colossenses capítulo 4, versículo 6. Apenas um versículo para guiar a nossa reflexão dessa noite, que daremos continuidade então a essa série de mensagens sobre família, que estamos chamando de reconstruir. Reconstruir. Amém, gente? Todos acharam? Colossenses capítulo 4, versículo 6. Diz assim a Escritura Sagrada: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Eu vou ler mais uma vez. Colossenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Amém. Vamos orar mais uma vez? Ore comigo nesse momento. Vamos derramar aqui, como nós cantamos, derramar o nosso coração, derramar a nossa alma, derramar os nossos afetos diante do Senhor, pedindo que Ele fale conosco. Santo Espírito de Deus, obrigado, porque a Tua presença se faz real aqui no nosso meio. Obrigado, Senhor Deus, Senhor Pai, porque um dia Jesus Cristo foi enviado para morrer por nós. Obrigado porque nós aprendemos o que é relacionamento exatamente olhando para essa relação do Senhor, da Trindade, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado porque desde a eternidade existe essa relação de afeto, de amor, de honra mútua, de respeito, de comunicação, de fala, de palavras de encorajamento, de afirmação. Obrigado. Então nós pedimos que nessa noite o Senhor nos visite de maneira especial. Que a Tua palavra se torne clara para nós. Que a Tua palavra se torne não apenas abrigo, mas também uma maneira de nos impulsionar, nos impelir, nos motivar a fazermos como o Senhor quer que façamos, Senhor. Nos ajude. Nós oramos assim, dependentes e carentes do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Para falarmos de família, nós temos que, de antemão, tentar definir um pouco o que é família. Eu sei que no mundo de hoje, nos dias de hoje, com essa reconfiguração do modelo familiar, não é um papel fácil nós definirmos o que é família. Então, a família, no seu modelo tradicional, é constituída por pai, mãe e filhos. A gente sabe disso. Um homem, uma mulher e os filhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 filhos. Mas nós sabemos que com o passar do tempo, com a mudança dos contextos, com as contingências da vida, as famílias vão ganhando outras configurações. Então existe família, por exemplo, de mãe e um filho. De mãe e 2 filhos. Existe família de pai e filhos. Existem filhos que apenas foram gerados no mundo, mas não foram criados pelos pais, foram criados pelos avós. Foram criados pelos tios. E assim por diante. Então, falar de família nos dias de hoje se torna um pouco mais difícil. Então, talvez nós poderíamos falar hoje de modelos de família. Nós ouvimos aqui o pastor Lisânias destacando o exemplo de uma espécie de um orfanato. Um orfanato que é desenvolvido por um dos missionários aqui da nossa igreja, lá no continente asiático. Então, essas crianças são abandonadas por seus pais e encontram um abrigo familiar, vamos dizer assim, encontram um aconchego familiar através da vida desses missionários. Não são seus pais biológicos. Então, a gente conclui que, primeiro, existem várias configurações de família. E segundo, o que é família, então?
Família, de maneira geral, é onde existe um contexto de pessoas cuidando umas das outras. Isso é família. Além, evidentemente, desse modelo tradicional de família. Onde existem pessoas que se cuidam, que se respeitam, que se amam, ali existe uma família. Muito bem. Mas o tema dessa série de mensagens é reconstruir. Quando o pastor Lisanas criou, então, essa série de mensagens, ele estava pressupondo o quê? Que as famílias, seja qual for o modelo dela, elas podem passar por momentos de crise. Elas podem entrar no marasmo. Elas podem, ao invés de subir a ladeira, descer a ladeira da vida. Elas podem, existencialmente, desenvolver uma relação doentia. Uma relação de dissabor, uma relação de guerra dentro de casa. Por isso, é necessário a reconstrução. A reconstrução, então, vem aí. Mas nós sabemos, gente, que toda reconstrução exige, pelo menos, paciência, muita paciência. Exige dor. Vai doer. Para reconstruirmos aquilo que foi maculado lá atrás, para reconstruir aquilo que foi de uma certa forma manchado, vai doer em todas as pessoas que estão envolvidas. Então é por isso que eu trouxe esse texto bíblico aqui do apóstolo Paulo, porque me parece que esse texto nos dá uma indicação de como nós podemos reconstruir a nossa família. E Paulo vai dizer então que uma das maneiras, talvez uma das mais importantes, para reconstruirmos a nossa família, seja ela qual for, seja qual for o modelo da família, as palavras serão fundamentais. As palavras. Então é reconstruir por meio de palavras. Por meio das palavras. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus, o Criador de todas as coisas, é o Deus da palavra. Não é assim que nós vemos? Por exemplo, lá no livro de Gênesis, nós vemos lá nos capítulos de 1 a 3, nós veremos que o Pai de Jesus Cristo, nosso Deus, o Criador de todas as coisas, o Deus Yahvé, Ele cria todas as coisas por meio da sua palavra. Então Ele diz, haja luz e houve luz. Ele diz então, haja separação entre a terra seca e a água, e assim houve. Surjam então os peixes do mar, as aves, toda a natureza. E no final de todas as coisas, Deus cria então o homem à sua imagem e semelhança. Mas sempre por meio da sua palavra. Então a palavra tem um contexto primeiro de criar. Olha bem, a palavra então, não apenas a palavra de Deus, mas a palavra também que sai da nossa boca. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança desse Deus, que é o Deus da palavra. Que é o Deus que se comunica por meio da fala. Então a palavra tem o poder de criação, de formar mundos novos, de formar novos contextos. Mas ao mesmo tempo, a palavra tem a capacidade de trazer a dor. Como por exemplo, Deus, por meio dos profetas, lá no Antigo Testamento, revela que uma nação pagã virá e levará o povo de Israel cativo para a Babilônia. Então a palavra de Deus também gerou a dor. A palavra cria, edifica, mas ela também pode gerar a dor. E por fim, pensando ainda nessa questão de que Deus é o Deus da palavra, nós vemos lá em João capítulo 1. O Evangelho de João, no capítulo 1, nos diz que o próprio Filho de Deus é chamado de quê? Palavra. Ele é o Logos. Ele é a própria palavra de Deus. Quando então olhamos para Jesus, nós vemos então como Deus se comunica com o homem. Jesus é o Deus que é a própria palavra. Ou seja, gente, nós somos seres que nos comunicamos, porque fomos criados assim por Deus.
Nós somos seres que dependemos da palavra para viver. A gente só se comunica com o mundo por meio da fala, não apenas da fala verbalizada. Porque aí você vai pensar, uma pessoa que não pode falar, ou seja, uma pessoa que tem, esse problema, enfim, essa limitação, ela não se comunica. Claro que ela se comunica. Ela se comunica através de um outro tipo de sinal, que é a chamada linguagem de Libras, as famosas Libras. Ela também se comunica, ela também usa palavras, só que de uma outra forma. Mas nós dependemos da fala, nós dependemos da palavra, nós dependemos da comunicação para criarmos relação com as pessoas, para nós convivermos com o mundo, para nós convivermos com as pessoas. Mas esse é que é o problema, gente. Aí é que reside o problema. Porque vocês vão concordar comigo que a família, o contexto familiar, é o ambiente mais propício para nós usarmos as nossas palavras bem e mal ao mesmo tempo. Não é verdade, gente? Porque na família, a maior potencialidade ali dentro da família, é onde existe a maior potencialidade de nós sermos amados, mas ao mesmo tempo de nos machucarmos. É ali na família. Porque nós convivemos diariamente. É ali que os nossos afetos estão mais expostos do que em qualquer outro tipo de relação. É ali na família. É na família, geralmente, que nós somos o que somos. Que nós não vivemos de máscara. Que nós não tentamos criar um personagem. Porque no trabalho, às vezes, a gente não é exatamente o que é. Você tem que criar uma espécie de um personagem, né? Porque existem lugares que você não sobrevive, se você for exatamente daquele jeito que você é em casa. Quando você está no ambiente aí, na faculdade, na escola, seja onde for, você não é exatamente aquilo que você é quando está em casa com a sua família. Porque é na família que você de fato mostra quem você é. E é ali também, potencialmente, que nós podemos mais ser amados, mas ao mesmo tempo nos machucar. Então Paulo vai dizer aqui, que um dos melhores caminhos para nós reconstruirmos a nossa família é por meio da palavra. E ele diz mais uma vez então, vou ler mais uma vez. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. Aí eu fiquei me perguntando, por que Paulo diz que a linguagem, que a fala, que a palavra deve ser não apenas agradável, tudo bem, isso a gente entende, agradável, mas ao mesmo tempo temperada com sal. Qual é a ideia de temperada com sal? Para esse povo dessa época, não apenas do apóstolo Paulo, mas daquela época ali do primeiro século, para esse povo, uma palavra quando ela era temperada com sal, é porque ela era útil, ela era oportuna, ela servia para algo bom. Essa é a ideia. Então a palavra temperada com sal, ela serve, olha bem gente, olha a imagem aqui, ela serve para conservar contra a deterioração. Ela serve para conservar contra a corrupção. Então você lembra, para o que nós usamos o sal? Para não apenas temperar a comida, mas para conservá-la também, não é assim? Nós usamos o sal para conservar os alimentos. Então, trazendo essa imagem aqui, é por isso que Jesus vai dizer, por exemplo, que nós somos sal do mundo. No Evangelho de Marcos ele vai dizer, tenham em vocês mesmos o sal. Que sal é esse? O sal que conserva o mundo, ou que tenta bloquear, tenta impedir o processo de corrupção do mundo, de deterioração do mundo. Ou seja, gente, o que é que a gente conclui com isso? Olha como é que a palavra ela é tão importante. Paulo está dizendo, todas as vezes que você estiver conversando com alguém da sua casa,
Todas as vezes que você estiver dialogando com seu cônjuge, com seu pai, mãe, avô, tio, seja lá quem for, mas no ambiente da família, que as suas palavras sejam agradáveis e que sejam úteis. Úteis no sentido de fazer com que tudo que você vai falar gere no outro um processo de bênção. Gere no outro um processo de crescimento. Aí vem uma outra parte do texto. Para que saibam responder cada um. No livro de Efésios, que faz aqui um paralelo com o livro de Colossenses, são dois livros muito parecidos do Novo Testamento. No livro de Efésios, Paulo vai falar assim, que essa palavra, ela responda ou seja usada de acordo com a necessidade de quem ouve. Olha que interessante, gente. Então a nossa palavra não pode sair da nossa boca de qualquer forma, sem um contexto específico, sem uma necessidade específica, sem uma direção específica. Eu não posso simplesmente jogar palavras ao vento. É por isso que viver em família exige de nós, gente, algo tão difícil. Principalmente no mundo corrido que nós vivemos aqui. A começar por mim, eu me coloco aqui no meio de vocês, juntamente com vocês. Eu estou nesse processo ainda da escola do falar, de aprender a falar, de aprender a usar as palavras da forma correta. Porque nesse mundo de hoje corrido, para nós aprendermos a usar a palavra de forma correta, agradável, temperada com sal, de acordo com a necessidade de quem está ouvindo, de acordo com o contexto, nós precisamos de sensibilidade. Tá certo isso, gente? Concordam? Sensibilidade. Sensibilidade para o quê e por quê? Para perceber o clima da nossa casa. Para perceber o ambiente do nosso lar. Para eu perceber como marido e como pai, como está o coração da minha esposa naquele momento e como está a alma dos meus filhos naquele momento. Pela graça de Deus, eu não costumo usar palavras que machucam a minha família. Com a graça de Deus. Deus tem me dado esse equilíbrio de conseguir não usar palavras torpes, palavras duras, palavras que vão machucar ou magoar. Mas se eu não tomar cuidado, o meu impulso é tentar resolver uma situação na mesma hora. Se eu não tomo cuidado, se eu não me percebo sensível naquele momento para entender o contexto, para entender a alma da minha esposa e dos meus filhos, eu posso me pegar elevando a minha voz. Percebem aqui? Então, o jeito que nós falamos não é apenas o tipo de palavra que nós usamos. Então, o falar de maneira agradável e temperada com sal, não é apenas, como o pastor Lisanas disse hoje de manhã, não é apenas não usar uma palavra dura ou não falar palavrão, mas é até o tom de voz que a gente usa. Até o tom de voz. Então, muitas vezes, a minha filha, ela não precisa naquele momento que eu eleve a voz para falar com ela. Porque a necessidade dela naquele momento não é essa. Mas porque muitas vezes eu me pego não entendendo a alma dela naquele momento, é mais fácil, Rebeca! É mais fácil assim resolver, não é? A gente já levanta logo a voz. Porque ela já entende o que é que eu quero dizer. Mas a minha pergunta é, gente, é assim que nós resolvemos? É assim que nós reconstruímos algo que talvez se quebrou? É assim que nós, então, como família de Deus, buscamos esse processo de refazer as relações dentro da nossa casa? Talvez não. Talvez não. Porque é o que Paulo nos coloca aqui. O peso da palavra é muito grande, porque nós somos seres da palavra. O livro de Provérbios vai nos dizer que talvez seja um dos livros da Bíblia que mais fale sobre o poder da palavra. O livro de Provérbios, no capítulo 18, nos diz que a palavra, ela pode ser medicina
no sentido de curar, no sentido de refazer, no sentido de reconstruir, mas também pode ser espada. A palavra também tem a capacidade de ser espada. Espada por quê? Porque tem a intenção de destruir, tem a intenção de matar. Percebe, gente, então a gravidade do que vem de dentro de nós. E não só do que vem de dentro de nós, mas de como vem de dentro de nós. Então a nossa palavra, toda a nossa palavra, deve ser agradável, temperada com sal. Imagina aqui, gente, a imagem que eu fiz de temperada com sal é como se fosse mais ou menos o seguinte. Imagina como se você trocasse as refeições do dia a dia. No café, ao invés de você tomar café, você vem com o almoço para o café. Você troca a refeição. No jantar, você come aquilo que deveria ser o jantar, mas você come o café, você traz o café para o jantar. No almoço, você traz o café para o almoço, e assim por diante. Você troca as refeições do dia. Não vai fazer sentido, porque a necessidade do corpo humano, naquele momento, exige tal refeição. Essa é a ideia da palavra temperada com sal, a palavra oportuna, a palavra útil, a palavra que vai responder de acordo com a necessidade daquele momento. Portanto, esse tipo de palavra que Paulo aqui sugere para que usemos, para reconstruir o nosso lar, ela deseja produzir 3 coisas em nós. 3. Primeira coisa que esse tipo de palavra deseja produzir na nossa família é a reflexão. A reflexão. A palavra agradável e temperada com sal deseja produzir reflexão. Reflexão por quê? Porque nós sabemos, gente, que nós habitamos num mundo permeado pelo pecado humano. Essa talvez seja uma das notícias mais tristes que a humanidade já ouviu. Mais tristes. Porque é exatamente o pecado causador, desculpa a expressão que eu vou usar agora, das desgraças que nós vivenciamos diariamente. Nós estamos olhando aí para esse mar de corrupção, que infelizmente está tomando conta do Brasil. Aliás, gente, o mar de corrupção sempre tomou conta do Brasil. A questão é que agora existe um grupo de pessoas, graças a Deus por eles, desvendando tudo. É como se ele tivesse tirado a cortina e a gente observasse o que estivesse no palco, mas sempre esteve no palco, sempre esteve lá. O que eles fizeram agora foi abrir a cortina e disseram assim, olha como é que está o Brasil é isso. Mas olha um erro que nós cometemos. Nós imaginamos que o problema é a política, ou o problema é um político, ou o problema é um partido. Isso é um olhar, gente, reducionista das coisas. É um olhar muito pequeno. A Bíblia vai responder de uma outra forma. Porque se nós dizemos que o problema é um político específico ou um partido específico, nós estamos dizendo que a nossa esperança está na política. Nós estamos dizendo, em outras palavras, que a redenção para a sociedade, a redenção para a minha vida pessoal, está na política. Se nós mudarmos o político, tudo se resolve. Gente, continua o ser humano. É o ser humano que está lá. É por isso, então, que a Bíblia vai trazer essa chave de compreensão para nós entendermos a sociedade. Que chave é essa? Pecado. Esse mal avassalador que entrou na sociedade. Então, o que é que isso tem a ver com a nossa família? Tem tudo a ver. Porque é a nossa luta diária contra esse bichinho chamado pecado dentro da nossa casa. Como é que o pecado se manifesta dentro da nossa casa? Por meio de mentira, por meio de desânimo, muitas vezes, por meio da desobediência dos filhos em relação aos pais, por meio das brigas, por meio das contendas. E para que servem, então, essas palavras agradáveis e temperadas com sal? Para trazer reflexão acerca desses momentos, às vezes, difíceis pelos quais nós passamos.
Então, se eu trago uma palavra específica, num contexto específico para minha filha, o que eu devo querer gerar nela não é medo. Eu não quero que ela tenha medo de mim. Eu não quero que ela fique traumatizada com aquela palavra. Não é a minha intenção. Mas eu preciso gerar nela reflexão. Ela tem que pensar. Meu amor, vem cá, vamos conversar. Por que você fez isso naquele momento? Nós pedimos para que você fizesse assim e você fez de outro jeito. Por que você fez isso? Então a minha intenção é fazer com que haja uma mudança de dentro para fora. E essa palavra, então, gente, que é agradável e temperada com sal, ela tem exatamente essa capacidade, esse poder. Sabe por quê? Porque no final das contas, preste atenção nisso, a palavra temperada com sal é o próprio Evangelho. A palavra temperada com sal é o próprio Evangelho de Jesus. Então eu não vou usar uma palavra qualquer, eu vou usar a palavra que está permeada pelo poder de Deus, pelo amor de Deus, pela graça de Deus. Porque eu quero gerar reflexão na minha filha, quero que minha esposa gere reflexão em mim quando ela me diz certas coisas, eu quero que essa palavra gere reflexão no meu cônjuge quando eu digo certas coisas, e assim por diante. Porque é por meio dessa reflexão que eu vou olhar para dentro de mim, que vou fazer uma autoanálise e vou me perguntar, por que eu fiz isso? Para que eu fiz assim? Então, primeiro produto que é decorrente desse tipo de palavra agradável e temperada com sal, é a reflexão. Mas existe um segundo produto, que é a edificação. Então, preste atenção, gente, a edificação. Qual é a ideia de nós edificarmos? Eu sempre gosto de trazer a seguinte imagem, quando a gente fala em edificação. É como se as minhas palavras, elas sempre colocassem mais um tijolinho no edifício que é a pessoa. Mais um tijolinho. Então eu coloquei mais um tijolinho ali na vida da minha filha, do meu cônjuge, alguém colocou mais um tijolinho em mim, e assim a gente vai crescendo. E assim nós vamos sendo edificados. E assim nós vamos amadurecendo. E assim nós vamos saindo da condição de novatos na vida, para irmos amadurecendo, irmos crescendo. Irmos percebendo que a vida não é exatamente assim como a gente imagina. Irmos percebendo que a vida não é só aquilo que eu penso que a vida é. Isso é ser edificado. Isso é ser edificado. Então, gente, a edificação, para que haja edificação, é necessário que haja dois tipos de palavra. Dois tipos de palavra. Primeiro, é a palavra de exortação, que é uma palavra difícil. Nós, como somos dados aos extremos, infelizmente, nós somos assim, seres humanos. O ser humano é dado aos extremos. Quando nós pensamos em exortação, nós excluímos a palavra amor. Então, quando nós pensamos que temos que exortar alguém que nós amamos, a gente exclui a ideia de amor. É como se a ira e a raiva tomassem conta de mim ao exortar. Mas o texto sagrado nos diz exatamente o oposto. A exortação deve ser feita em amor. A verdade deve ser dita em amor, mas ela deve ser dita. Ela deve ser dita. E me permito abrir um parêntese aqui, que é uma palhinha já da palestra que eu vou dar sábado agora sobre criação de filhos. Infelizmente, os pais hoje, os pais dos filhos pequenos, os pais dos adolescentes, estão reféns dos filhos. Eles se tornaram reféns dos filhos. Mas como assim, pastor Riva? Como os pais se tornam reféns dos filhos? Porque é como se os pais não quisessem reproduzir aquilo que aconteceu com a relação deles com os pais deles no passado. Ah, meu pai foi muito duro comigo lá no passado. O meu pai foi um carrasco comigo lá no passado. Ah, o meu pai não tinha diálogo comigo lá no passado. Tudo bem, joia. A gente não quer reproduzir coisas ruins que os nossos pais nos ensinaram. Mas a minha pergunta é, os nossos pais só nos ensinaram coisas ruins só? Você joga tudo fora? Ou você só joga o ruim fora?
Então não dá para jogar tudo fora. Então esses pais que se tornaram reféns, se tornaram pela seguinte razão: eu não quero reproduzir nada que os meus pais me ensinaram, portanto, eu nunca vou falar uma palavra de exortação para o meu filho. Nunca. Eu nunca vou falar a verdade para o meu filho. Nunca. Eu só vou passar a mão na cabeça dele. Entenderam? E a gente então desenvolve uma relação de amizade com os filhos que é doentia. Existem mães de filhas adolescentes que parece que a mãe é mais adolescente do que a filha adolescente. Porque ela quer estar ali, ela quer ser aceita pela filha. Não é o contrário, a filha desejar ser aceita pela mãe. É uma relação doentia. Porque não tem mais verdade naquela relação. Não tem mais o desejo da exortação em amor naquela relação. Muito bem. É o primeiro tipo de palavra, exortação, quando pensamos em edificar. Mas o segundo tipo de palavra que deve existir é o encorajamento. Tem que existir sempre. O encorajamento. Encorajamento por quê? Encorajamento no sentido de que toda e qualquer palavra deve visar o bem da pessoa que ouve. É como se com aquela palavra, gente, eu dissesse assim: ó, vamos lá, a vida continua, eu acredito no que Deus está fazendo na sua vida. Vamos lá, vai dar certo, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para apoiar você. Aconteça o que acontecer, eu não vou abandonar você. Isso é encorajamento. Então é como se aquela palavra fosse de alguma forma catalisar a pessoa, mover a pessoa, movimentar a pessoa para que ela seja melhor do que ela é. Isso é encorajamento. Essa é a ideia de encorajamento. Aí aqui eu trago então o terceiro produto. O primeiro produto é a reflexão, o segundo produto é edificação. E o terceiro e último produto, então, dessa palavra que é agradável e temperada com sal, é a reprodução. Presta atenção, gente, que talvez a gente toque aqui no ponto mais nevrálgico da nossa fala. A reprodução. O pastor Lisânias, há 2 domingos atrás, frisou um pouco sobre isso, destacou um pouco isso, quando ele falou sobre os ciclos que se repetem nas famílias. Lembram disso? Quem estava aqui domingo de manhã? Não, ele pregou domingo à noite também, há 2 domingos atrás. Domingo à noite também, a mesma mensagem. Então existem modelos, existem posturas que vão se repetindo ao longo das gerações nas famílias. Vão se repetindo. Vão se repetindo. Então, por exemplo, um exemplo assim que me veio à mente agora, um exemplo. Por que é que a terceira geração de filhos se divorciou? É uma pergunta que a gente tem que fazer. O avô e a avó se divorciaram. Aí alguns dos filhos se divorciou. Aí os filhos dos filhos também se divorciou. Nós temos que perguntar, por que esse modelo, por que isso está se repetindo de geração em geração? Alguns vão dizer, pastor, isso é maldição hereditária. Vamos para o culto de libertação. Vamos libertar esse povo. Vamos tirar Satanás do couro desse povo, que o negócio está difícil lá. Não sei, eu não tenho uma resposta fechada ainda sobre isso. Talvez seja alguma coisa desse tipo, não sei. Mas algo é fato, gente. Algo é fato. Nós, seres humanos, temos a capacidade de reproduzir comportamentos. Concordam com isso? Nós temos essa capacidade. Nós reproduzimos comportamentos. Nós reproduzimos posturas que nós aprendemos. E aprendemos principalmente aonde? No lugar onde existe a sociabilidade primeira. A família é o lugar do primeiro momento da socialização do ser humano. É ali na família. Porque é quando você é criança que você aprende aquele tipo de postura, aquele jeito de ser. É quando você é criança. Então, se nós habitamos num lar, numa família, onde só existem palavras de maldição, palavras de rancor, palavras de ódio, é muito difícil
que aquela criança não reproduza o mesmo tipo de postura. Se não reproduzir, é um milagre de Deus. Um milagre. Mas, em geral, acontecerá da mesma forma. Em geral, é assim. Nós reproduzimos, então, o que há de bom e o que há de ruim também, nos relacionamentos primários onde nós habitamos. É assim que acontece, infelizmente. Então, por isso que eu disse para vocês que essa produção, esse produto da palavra agradável e temperada com sal, que é a reprodução, por isso que aqui é o ponto talvez mais fundamental de tudo que estamos falando aqui nessa noite. E esse é o momento também de nós pedirmos muita graça a Deus, porque eu fico imaginando, gente, como serão os meus filhos daqui a 10, 15, 20 anos? Eu fico imaginando. Porque eu tenho que imaginar isso, não é daqui a 10, 15, 20 anos, é hoje. Porque Rebeca tem 7 anos e Rafael tem 1 ano. É hoje. Então, como é que eu trato a minha esposa? Como é que a minha esposa me trata na frente dos meus filhos? Que tipo de palavra nós falamos dentro de casa? Qual é a nossa postura dentro de casa? Como é que nós reagimos em termos da fala, da comunicação, diante dos momentos difíceis da vida, diante das crises? Como? A capacidade que o ser humano tem de reproduzir comportamentos. Nós somos assim. Assim é o ser humano. Então, o que é que Paulo nos sugere aqui? Que a nossa palavra seja agradável e temperada com sal, de tal forma que esse tipo de palavra seja reproduzida através daqueles pequenos que estão dentro da nossa casa. Que esse tipo de palavra, que é a palavra que de fato produz algo bom, que edifica, que produz crescimento, maturidade, reflexão, que esse tipo de palavra de fato reproduza nos nossos filhos, nos nossos netos, esse tipo de palavra, esse tipo de postura. Essa deve ser a nossa oração, gente. Para que a gente gere um mundo melhor. Para que a gente gere um mundo mais justo. É dessa forma que eu acredito, inclusive, que nós faremos algo em prol da política e da sociedade futuramente. É assim que eu acredito. Porque a sociedade está permeada por seres humanos, que crescem dentro dos lares, que crescem dentro das famílias. E muitas vezes desse tipo de família, família disfuncional, problemática, cheia de questões. Então imagina uma pessoa que reproduziu um comportamento doentio. Ela vai aí chefiar as empresas, ela vai estar aí dando aula nas universidades, ela estará aí sendo vereador, prefeito, governador, presidente. São elas. Vocês percebem, gente? Não é lá que a gente tem que começar a reflexão, é aqui. Dentro de casa que a gente começa a reflexão, é na família que a gente começa a reflexão. Porque a família é o ambiente da primeira socialização do ser humano, é na família. Então, antes da gente pensar lá, que todo mundo da política é corrupto, eu tenho que me perguntar, o que é que eu posso fazer dentro da minha casa, para que essa mesma postura não seja reproduzida? O que é que eu posso fazer? Aí você pode dizer assim, pastor Riva, mas eu nem casado sou e nem tenho filho. Tudo bem, mas um dia você vai ter. Então começa a pensar hoje. Eu lembro que antes de casar, e aqui eu começo já a ir para o final da fala, dessa reflexão. Antes de casar com Ruth, eu já era pastor quando me casei com ela. Quando eu me formei no seminário, eu tinha 21 anos de idade, era bem novinho. Fui para o seminário aos 17, aos 21 eu já era formado. Imagina, um menino de 21 anos sendo pastor, hein, gente? Imagina. Meu Deus. Deus é gracioso, né? 21 anos. Então foi quando eu saí daqui de São Paulo, de Atibaia, e voltei para a minha cidade, que é João Pessoa. Aí cheguei lá, encontrei aquela menina linda, falei, puxa, eu vou casar com essa menina. Ela nem me conhecia, mas ela era da roda de amigos da minha irmã mais nova. Enfim, a gente começou a namorar e noivamos, e uma das coisas que a gente mais conversava era o seguinte: eu não quero, como um pastor, como uma família pastoral, reproduzir certos comportamentos que eu vi ao longo dos meus estudos no seminário, ou de observando outras casas de pastores.
Eu não quero reproduzir. E uma das coisas que a gente dizia era a seguinte: nós nunca queremos ou nunca vamos querer chegar no momento, no ápice de forçar os nossos filhos a irem para a igreja. Claro que vão existir momentos que isso vai acontecer, gente, claro. Mas perceba que eu estou falando aqui de uma família de pastor, que existem algumas coisas mais delicadas na relação de filhos com seus pais pastores, porque existem, não aqui, graças a Deus, nessa igreja, mas em outras igrejas por aí existe essa cobrança, o filho do pastor. O filho do pastor tem que ser mais santo. O filho do pastor tem que ser o melhor da igreja. Então, uma das coisas que nós dizíamos, eu e Ruth dizíamos era: nós nunca vamos querer forçar os nossos filhos a irem para a igreja. Por quê? Porque a gente não quer que eles venham para a igreja, não. Porque a gente quer trabalhar com eles, no coração deles, de tal forma que eles queiram ir para a igreja, sem nós pedirmos para eles irem. Ou seja, é nós alcançarmos o coração dos nossos filhos. Não é o comportamento externo, é o coração deles. De modo que eles vão ter orgulho de dizer: não, meu pai é pastor. Eu amo a Deus. Eu gosto de ir para a igreja porque lá eu me encontro com Jesus. Isso, gente, isso não vale apenas para uma família pastoral. Isso vale para qualquer família. É assim que nós devemos encarar a relação com os nossos filhos. É dessa forma. Então que Deus tenha misericórdia de nós, gente. Nesse desafio enorme que é reconstruir a nossa família. Muitas vezes a família não está destroçada, mas a família passou por um momento difícil, um revés, que vai ser necessária a reconstrução. E nós só reconstruiremos através de palavras agradáveis e temperadas com sal. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Baixe a sua cabeça e ore comigo nesse momento, enquanto a banda se achega aqui. Senhor Deus, no nome de Jesus, eis aqui o nosso coração, Senhor. O Senhor nos criou para vivermos num ambiente familiar, seja qual for o modelo da família. Nós acreditamos que existe sim um tipo de família, vamos dizer, tradicional, onde existe a figura do pai, da mãe e dos filhos. Mas sabemos também, Senhor, que muitas vezes a vida não permite que isso aconteça. As contingências da vida, os momentos difíceis da vida, fazem com que esse modelo ideal não chegue na nossa casa. Mas mesmo assim, Senhor, mesmo existindo outros modelos de família, ali existe uma família que precisa usar a palavra de maneira sábia, visando construir, visando edificar, visando abençoar. Palavra temperada com sal, que é o próprio Evangelho. Então, que as nossas palavras sejam permeadas pelo Evangelho de Jesus. O Evangelho que é boa nova, que é restauração. O Evangelho que é poder. O Evangelho que é amor, que é perdão, que é misericórdia. O Evangelho que redime, que restaura. Que as nossas palavras sejam assim, Senhor. Porque nós queremos um dia que a nossa família reproduza isso. Que a nossa família alcance a sociedade, as esferas, as instâncias da sociedade, e que elas de alguma forma possam ser sal também, luz, nesse mundo, Senhor Deus, de trevas. Que as nossas palavras possam conservar esse estado, às vezes, de deterioração do ser humano, de corrupção do ser humano. Que a misericórdia de nós, Senhor Deus, de cada um de nós que está aqui. Enquanto nós cantamos essa música, onde a música diz para o Senhor nos ressuscitar, da mesma forma que fez com Lázaro. Se você deseja então que a sua família seja ressuscitada, restaurada, se você deseja então que as suas palavras a partir de hoje sejam usadas para edificar, para causar reflexão e para que reproduzam coisas boas, vamos orar juntos. Vem até aqui à frente. Vamos fazer aqui
esse momento de oração juntos, como igreja de Jesus. Vamos fazer isso. Então, enquanto nós cantamos, e se você desejar, venha até aqui à frente. Se você deseja que Deus restaure a sua família, que Deus ressuscite a sua casa, o seu casamento, a relação com seus filhos, venha até aqui. Vamos cantar, vamos lá. Mestre, eu preciso de milagre. Mestre, eu Preciso de um milagre. Se você deseja, venha até aqui à frente. Vamos orar juntos. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando derrotar minha alegria, tentando ver meus sonhos Cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Diga agora para o Senhor. Remove a minha pedra, Me chama pelo nome, muda a minha história. ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida. Faz um milagre, Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Vamos juntos. transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu sua voz. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, Me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. toca nessa hora, Me chama para fora, ressuscita-me. Senhor Deus, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor, desejosos e ansiosos de que o Senhor ressuscite alguma coisa que morreu na nossa caminhada, na nossa estrada, Senhor. Ressuscite a nossa família, ressuscite a nossa casa, ressuscite o nosso casamento, a nossa relação com os nossos filhos, a nossa relação com os nossos pais. Ressuscite esse modelo familiar, seja ele qual for. Ressuscite, Senhor. Faça com que coisas novas surjam. Faça com que o novo surja na nossa casa, Senhor, no nosso coração, na nossa vida. Obrigado, porque as nossas orações não ficam no vácuo. As nossas orações não estão aqui soltas no ar. As nossas orações estão sendo acolhidas pelo Senhor. Nós cremos nisso. Nós cremos que o Senhor inclina os ouvidos, os olhos. Nós cremos que o Senhor vira o rosto para nós. Nós cremos que o brilho do rosto do Senhor está sobre nós agora. Então, Senhor, nos restaure, Pai. Restaura as feridas que foram feitas em nós ao longo da nossa caminhada, na nossa família, Senhor. Nós não queremos reproduzir feridas.
Nós queremos reproduzir palavras de cura, palavras de bênção, palavras temperadas com sal, palavras agradáveis, palavras que estejam permeadas pelo próprio Evangelho, pelo poder do Senhor, pela graça do Senhor, pelo amor, pelo perdão, pela misericórdia do Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. No nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Pode voltar, gente, para o seu lugar. Vamos mais uma vez essa música. Vamos lá. Vamos cantar juntos. Mestre, eu preciso de um milagre. É a nossa oração, a nossa oração. Transforma minha vida ao meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu sua voz. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há um que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Vamos juntos. Remove a minha pedra, Me chama pelo nome, muda minha história. necessita os meus sonhos, transforma minha vida. E faz um milagre. Toca nessa hora, me chama para fora. Ressuscita-me. Tu és a própria vida, A força que há em mim. tu és o Filho de Deus. Que é que pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço tua voz Me chamando pra ver uma história de poder. remove a minha pedra. Aleluia, Senhor. Amém. Da minha história, ressuscita os Me chama para fora, ressuscita-me. Louvado seja o Senhor. Amém. Deus é bom. O amor do Senhor dura para sempre. Amém, gente? Antes de você sair, eu quero apenas reforçar aqui que o meu amigo, o pastor Humberto Aragão, está aqui fora, dando autógrafo lá para o seu livro. Então, compareça, compre o seu livro e você ainda ganha um autógrafo dele. E também aproveite para fazer a sua inscrição para o Eduque ainda hoje. Assim que acabar aqui, no stand da Conexão, a Lília Copertini estará lá esperando por você para fazer a sua inscrição. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor é o Deus que nos ressuscita. Nos ressuscita de fato dos nossos escombros, os escombros da vida. Dos momentos mais escuros da vida. Dos momentos onde aparentemente o caos se instalou e tomou conta de tudo e de todos. Mas obrigado, porque o Senhor nos surpreende com esse toque de ressurreição do Senhor. Então que cada um de nós aqui possa sair dessa noite tocados pelo Senhor, tocados pelo poder do Espírito Santo. E que o amor de Deus nosso Pai, esse Pai de amor, esse Pai que nos diz sempre que nos ama, que a graça de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, a palavra viva de Deus, o Logos de Deus, e que as consolações, a amizade, o poder, a força e o movimento do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém e amém e amém. Deus abençoe sua vida, uma ótima semana para você. Um beijo no coração.